podcast Energia. Sejam bem-vindos. Ultimamente eu tenho reparado no caos em que o mundo parece estar mergulhado. Guerra, falta de cuidado com o meio ambiente, cidades de concreto sem uma árvore sequer. Pessoas insensíveis, gente que perdeu a capacidade de se colocar no lugar do outro. E ao mesmo tempo, pessoas cada vez mais frágeis, que não conseguem lidar com os desafios que a própria vida apresenta. Vocês sabem que o suicídio está entre as 20 maiores causas de morte no mundo? Sendo a terceira principal entre pessoas de 15 a 29 anos de idade? Estima-se que a depressão alcança quase 6% dos adultos em todo o mundo. Esses são dados de 2025, fornecidos pela Organização Mundial de Saúde. O que está acontecendo? Sempre foi assim ou está pior agora? A rede social divulga mais, será? Tenho ouvido dizer que estamos em um momento de transformação. Um amigo meu me disse que haverá muito lodo antes de brotar o lírio. Isso significa, na minha opinião, que o pau vai quebrar muito, até que a gente veja uma beleza exuberante nesse mundo caótico. Tem que estar muito blindado para não se deixar afetar e não virar lodo também. E aí eu comecei a pensar, desde os homens das cavernas, uma coisa que mudou foi que não somos ensinados mais a sobreviver nesse mundo. Os homens das cavernas, pelo menos, ensinavam as crianças a caçar, se esconder, se proteger. Na escola aprendemos muita coisa importante, mas quase nada sobre a vida prática. Ninguém explica como declarar imposto de renda, quais são os nossos direitos, como funciona um financiamento ou até quanto custa para manter aquilo que sonhamos conquistar. Aprendemos a desejar a possuir uma casa e um carro, mas não o que vem junto com eles. E aí a gente vai aprendendo aos poucos. Um pai ou uma mãe ensina, um amigo ensina, ou aprendemos errando mesmo, na marra. Aí depois de um tempo, sendo um adulto funcional, a gente vai se inteirando, conhecendo o beabá de como faz para sobreviver. Aí vem o pensamento. O básico agora eu já aprendi. Sei fritar um ovo, ou onde compro uma marmita barata, como emitir o boleto do imposto sem cair em golpe. Só que eu vou te dizer que não. O beabá de como sobreviver nos tempos modernos, a gente pode até já saber alguma coisa. Mas o beabá de como sobreviver mentalmente, de forma leve, sem estresse, tranquila, sem correr nos mesmos padrões, esse aí parece que a gente tá, longe. E isso é o básico. Tem a famosa inteligência emocional que tantos falam. O resto é sobreviver, não é viver. E sabe por que a gente não tá vivendo bem, não tá sabendo o básico? É porque a gente não se percebe como um estudante da escola da vida. Vamos deixando nos estressar pelas mesmas coisas de sempre. E quando a gente percebe, ou nem percebe, viramos um poço de ansiedade, raiva e vazio, vivendo uma vida comum, uma reprise. Aí perde o brilho, sabe? Eu tô lendo um livro do Joe Dispenza que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, como reconstruir sua mente e criar um novo eu. A ideia central do livro é que para mudar a vida é preciso primeiro mudar quem você é. Ele escreve que a nossa personalidade produz nossa realidade pessoal. Se pensamos, sentimos e agimos da mesma maneira todos os dias, repetimos os mesmos resultados. E o cara é foda demais. Constrói a sua tese por meio da física convencional e da física quântica, como a gente chegou nisso e por que permanecemos nesse looping mental. Lendo o livro, eu tive o seguinte insight. A gente tem que tentar ver a nossa própria vida como um experimento científico ou social. Olhar como reagimos diante das questões do dia a dia, como se fôssemos um observador da nossa própria vida. Não pense que é você vivendo e sentindo aquilo. Sai do palco por um instante e vai para a plateia. Assiste você vivendo. Por exemplo, quando você pega o trânsito, você se estressa. Você já sabe que você vai se estressar. Qualquer fechada de outro carro, alguém bloqueando o cruzamento, é gatilho para desencadear a reação previsível do estresse. Olha para você. Você é previsível. Tenta fazer algo novo. Quando vier o estresse, coloca uma música bailão, sabe? Daquele jeitinho. Ou dá uma palavra de comando do tipo: eu não me estresso no trânsito, quem vai se estressar é o trânsito comigo, de tão bem-humorado que você vai estar. Ria da situação que não está no seu controle.
Um outro exemplo, o seu voo atraso é cancelado, você já sabe que isso te irrita. Na mesma hora vem aquele pensamento, puta merda. A ansiedade aparece porque você vai perder um compromisso, chegar mais tarde em casa, mudar todos os planos. Mas lembra, essa versão sua já é figurinha repetida. Você já sabe exatamente como ela reage. Então muda a vibração, resolve o que precisa resolver, procura a companhia aérea, remarca o voo, faz o que estiver ao seu alcance e aceita com tranquilidade e leveza aquilo que você não pode controlar. Olha para as situações da sua vida como um experimento que você sabe o resultado e que agora com essa nova percepção você tem a capacidade de mudar o pensamento e o sentimento. Vire o observador que vai te mostrar quando o seu corpo tentar conversar com você, quando seu coração começar a acelerar, quando sua mão vai suar, quando você vai ficar sem graça, quando o outro te constranger com um comentário específico, quando você vai ficar com raiva, medo ou angústia. E aí vai ver a clareza de que você não é só uma repetição de padrão, que o seu corpo, a sua mente está apenas habituada, viciada em se comportar da mesma forma. E vai te mostrar que você pode mudar isso agora, se quiser. E não vem falar comigo que falar é fácil, fazer são outros 500, não. Toma providência agora. Toma o controle da sua própria vida. Para de falar que é difícil e muda. Faz algo diferente. Perceba seu corpo conversando com você. Perceba seu vício mental em reagir da mesma forma sempre. Que o seu gatilho para a mudança não precisa ser uma catástrofe que te chame para o presente. Que seu gatilho seja você se perceber nesse looping. E eu comecei a testar isso comigo. Eu me estressava muito quando alguém que tem o poder da fala, sabe? A eloquência de falar coisas inconvenientes ou desagradáveis, mas na classe. Eu chegava em casa e ficava imaginando cenários de como eu poderia ter me posicionado, dado uma resposta que eu colocaria no seu devido lugar. As palavras não vinham na hora. Nossa, que angústia. O tempo não volta, né? Eu também já vi muitas pessoas se estressando com outras que têm um cargo alto em grandes empresas, olhando para elas como se elas estivessem num nível superior. Aí o nervosismo vem, o medo aparece e a autenticidade se esvai. Superior não é quem ocupa um cargo mais alto. Superior é quem consegue tratar qualquer pessoa com igualdade, respeito e parcimônia. Ter um cargo alto não é sempre sinônimo de ter virtude. Eu tenho tentado praticar isso e é muito interessante perceber os meus próprios vícios mentais. Demora um tempo para virar a chave e quebrar o hábito de ser quem eu sou. Talvez demore uma vida inteira, porque todo dia eu me surpreendo com uma versão minha previsível que eu preciso deixar para trás. Mas é possível, até porque só depende de mim, né? O lírio não vai brotar porque as situações externas são favoráveis. Ele irá crescer quando cada um decidir deixar de repetir automaticamente a mesma versão de si mesmo todos os dias. Talvez o mundo esteja cheio de lodo, porque nós também estamos sendo lodo. Me parece que as coisas pioraram porque não somos ensinados nem a sobreviver, nem a viver com qualidade de pensamento elevado. Não nos foi ensinado que a gente precisa alinhar pensamento, sentimento e ação para provocar mudança efetiva e verdadeira. As virtudes humanas ficaram em segundo plano diante desse mundo consumista que visa o mínimo esforço e o máximo lucro. Eu acredito sempre que o caminho seja trocar. Por isso eu criei esse podcast, para falar, mas para também ouvir, para conectar com pessoas que estão na mesma vibração, buscando a evolução e a melhora individual e coletiva, para que possamos nos ajudar a fazer desse mundo um lugar bom para se viver, harmônico, unido. Então observa, experimenta, quebra um padrão essa semana, um só. Porque talvez a mudança que você espera na sua vida comece exatamente na próxima reação que você escolher não repetir. E por fim, eu concluo esse podcast com uma frase da professora Lucilena Galvão. Você não muda a sua vida para depois mudar quem você é. Você muda quem você é para que a sua vida comece a mudar. Sigam o podcast Energia nas redes, deem um like e compartilhem o episódio. Que esse papo te eleve. Até o próximo episódio.